Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado da 23ª semana do Tempo Comum. Com ele nós concluímos essa nossa semana de meditação, de encontro com o evangelista Lucas. De forma geral, nós estivemos durante toda essa semana acompanhando o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, esse capítulo no qual no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar a belíssima cena das bem-aventuranças dentro desse sermão chamado Sermão da Planície no Evangelho segundo Lucas. Esse Evangelho do Sermão da Planície, dentro dele está as bem-aventuranças. E nós já falamos, já dissemos que as bem-aventuranças é aquela forma nova com a qual você e eu, nós que fomos batizados, devemos começar a viver. É a forma do Evangelho para a nossa vida. Eu disse já para você também que o evangelista Lucas apresenta essa via esse caminho do evangelho na vida das bem-aventuranças de uma forma diferente de Mateus, que apresentava as 8 bem-aventuranças. Lucas apresenta 4 bem-aventuranças e 4 advertências. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. A vida nova do evangelho é feita disso, de indicações e também de advertências, de chamadas de atenção para que o caminho nosso possa ser bem vivido, porque como nós ouvimos no evangelho de ontem, se um cego começa a guiar um outro que é cego também, os dois vão acabar caindo no buraco. E com essa ideia da cegueira, nós aprendemos com Lucas, não é, aquilo que é realmente o dom do batismo, é iluminação. Nós fomos visitados pelo sol nascente, por aquele sol que vem do alto, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele iluminou a nossa vida, ele iluminou a nossa existência. E é essa a vida nova que nós queremos viver a partir de agora. Cada sábado tem para nós na Igreja Católica um gosto mariano, E Maria, nós saudamos dizendo com aquelas palavras do anjo Gabriel a ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois a gente lembra daquilo que Isabel disse a Maria, cheia do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ora, quando a gente pensa em fruto, a gente logo pensa de onde é que as frutas e os frutos vêm, não é? De plantas, de árvores. E interessante que até hoje na igreja, quando uma pessoa é recém-batizada, ela é chamada de neófito, uma planta nova, uma plantinha nova. E uma planta nova, ela precisa da luz para que ela continue crescendo, né? E faça aquela fotossíntese, a gente lembrava ontem, né? Uma síntese de luz na sua vida. E as plantas também, elas sempre vão crescendo na direção da luz. A planta não caminha na direção das trevas, uma planta não cresce na direção da escuridão. Ela cresce na medida que tem luz. Sem a luz, a planta mirra, a planta morre. Não é possível que tenha vida em uma planta se falta a luz. Por isso aquela imagem também da cegueira ontem, né? Arrancar aquilo que pode estar atrapalhando chegar luz ao nosso olhar. E na medida que a gente tem luz nos nossos olhos, nós podemos enxergar melhor as coisas. Não é? Se nós tivermos uma doença no nosso olho, por mais que as coisas estejam iluminadas à nossa volta, nós não vamos perceber. Mas não é porque esteja faltando luz, é porque o nosso olhar está doente. Então a gente precisa curar o olho da gente para que a gente possa receber e perceber a luz que vem da parte de Deus. Essa graça, não é, que o batismo faz é justamente essa correção no nosso olhar. O vivente no livro do Apocalipse justamente diz isso, não é? Eu vou colocar um colírio dentro do olhar, dos olhos de vocês, e o olhar agora pode ser esse olhar novo, essa forma correta de enxergar as coisas. Então, hoje nós pensamos nesse fruto bendito que é Jesus, que a Virgem Maria nos deu, e sabendo que ele é o bom fruto e é também a boa árvore, nós vamos escutar esse texto que a liturgia nos apresenta no dia de hoje. Lucas no capítulo 6, versículos de 43 a 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons.
é uma coisa interessante aqui, porque nessa palavra árvore, a gente pode ver recapitulada, sintetizada toda a Bíblia. Lembra que o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, conta justamente essa história do homem que é criado e colocado em um paraíso, palavra que significa jardim. A vida do homem é essa vida que começa, de acordo com a Bíblia, colocada nesse jardim. E nesse jardim havia aquela árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. Então aqui quase que a gente já sente esse eco de toda a Sagrada Escritura que está aqui representada nessa árvore que é colocada no centro da nossa leitura no dia de hoje. Há um filósofo antigo, né, Platão, que ele diz que nós somos árvores, como se fossem árvores plantadas no céu e que se fosse colocada de cabeça para baixo. É uma árvore cujas raízes estão enfincadas nos céus e a copa está virada para a terra, produzindo as nossas raízes que estão em Deus. É lá. Nós somos plantas celestes, dizia esse texto desse filósofo antigo, Platão. Nós somos plantas celestes. Ora, se nós somos plantas celestes, os nossos frutos devem também ser frutos celestes, frutos celestiais. Jesus diz aqui que não existe uma árvore boa que dê fruto ruim. A palavra que está aqui colocada como ruim é uma palavra, porque quem tem uma noção assim da língua grega pode pensar que ruim tem a palavra kakos, não é? que significa ruim, por exemplo, que a gente tem na língua portuguesa cacofania, mas a palavra que está aqui dizendo em grego que dá fruto ruim é sapros. E sapros significa não simplesmente ruim, é ruim nesse sentido de apodrecido. A gente tem na língua portuguesa animais que são chamados de saprófagos, por exemplo, certas moscas que vão comer coisa podre, não é? O urubu, por exemplo, é um tipo dessa natureza, saprófago, come coisa que está apodrecida, não come coisa que esteja boa, que esteja cheirando bem. Ele vai em busca, ele vai limpando o mundo nesse sentido, né? A saprofagia é comer coisa que esteja apodrecida. Então aqui ele está dizendo, não há árvore boa que possa produzir fruto apodrecido. Ou seja, é quase como que está dizendo, a árvore, ela sendo boa, ela vai produzir sempre um fruto que é bom. E nós vivemos dessa árvore que é uma árvore boa, que é Jesus. A árvore da igreja, a árvore da comunidade, a árvore do povo de Deus. Então não pode sair dessa árvore fruto que seja ruim. O que é que acontece? Então é sinal de que é depois que esse fruto não nasce, tem alguma coisa que vai lá e que inocula, coloca nesse fruto algo que vai destruir essa bondade original desse fruto. Eu e você, nós somos enxertados em Cristo. Jesus vai dizer na última ceia no Evangelho de João, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. São Paulo vai falar também daquela oliveira, uma oliveira selvagem que somos nós, mas que somos enxertados nessa oliveira que dá fruto bom, bem cuidada, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, esse fruto tem que ser um fruto bom. O que acontece é que muitas vezes esse fruto bom, no contato com o próprio mal, né, que vai fazendo mal à própria fruta. Quase que como a gente vai vendo dentro quem lida com planta, né? Se uma planta tá bichada, alguma coisa está encostada na outra, a podridão vai como que sendo também passada, não é? É claro que do ponto de vista do batismo, não é? A própria natureza humana, ela foi danificada naquele pecado chamado de pecado original. Esse pecado é transmitido, mas esse fruto que é o ser humano, ele saiu bom das mãos de Deus, ele saiu puro das mãos de Deus. Originalmente, fruto bom. Adão, Eva, são frutos bons da criação de Deus. Eles, pela sua liberdade, caem no pecado e vão transmitindo também essa mancha de pecado aos demais filhos seus. Porém, entra a graça que é dada por meio de Jesus Cristo no nosso batismo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, na leitura
que nós temos no dia de hoje e que nós vimos também ontem, ele dizia que ele era de verdade aquele que podia por primeiro se acusar, não é, de ter pecado. Ele diz: agradeço àquele que me deu força, Jesus Cristo nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Eu que antes perseguia, insultava, encontrei misericórdia diante de Deus. E o apóstolo hoje, também na primeira leitura, ele vai dizer: eu sou o primeiro... Segura e digna de ser acolhida por todos nós esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Então, em Cristo, o ser humano é recuperado deste pecado, não é, cometido pelos primeiros pais, para que a gente possa ser regenerado e possa produzir frutos bons. Agora, são frutos que nós não produzimos por causa de nós mesmos, mas porque somos enxertados em Cristo Jesus. Diz Jesus aqui nessa sua comparação: toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uva de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Se uma árvore ela vai produzindo frutos a partir de dentro, a partir da sua seiva, agora nessa outra imagem a gente encontra um equilíbrio. O que é um tesouro? Um tesouro é alguma coisa que o próprio ser humano vai guardando. Tesouro significa aquilo que a gente vai acumulando. Portanto, na medida que o ser humano realiza coisas boas, esta bondade praticada vai transformando o próprio coração do ser humano, que se torna a partir de agora um lugar onde se guarda um tesouro. E São Paulo vai dizer: nós somos como que vasos de argila, vasos de barro. Essa é a imagem que a Bíblia usa para falar da criação do ser humano. Mas dentro desses vasos de barro tem um grande tesouro. E o que é esse tesouro que a gente vai fazer? É o bem que a gente vai realizando a cada dia. Na medida que a gente vai a cada dia fazendo uma boa ação, evitando algo que é mal, isso muitas vezes é forte, porque a gente tem que lutar contra a natureza da gente muitas vezes. É fácil a gente falar mal de alguém, não é? Quase que vem espontâneo, mas o que é que a gente tem que fazer? Às vezes contar até 20 antes de abrir a boca para falar mal. Na medida que eu faço isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vou evitando também a pensar mal de alguém, eu vou como que capitalizando, entesourando uma boa experiência, que no final isso já transforma o nosso caráter, transforma o nosso modo de agir e o nosso modo de ser. Quem são os santos? Os santos não são pessoas que já nasceram perfeitas. É um trabalho contínuo, ou seja, eles vão entesourando a cada dia boas práticas, boas ações. Ou seja, a bondade é fruto desse amor derramado em nosso coração e é fruto também do trabalho que cada um vai fazendo sobre o seu próprio coração. De Jesus: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, vai acumulando ali no coração essas coisas boas. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Do que é que nós queremos encher o nosso coração? Ora, a gente reproduz muito daquilo que a gente vai recebendo em volta da gente. A linguagem da gente vai sendo modelada, vai sendo criada, vai sendo feita. Olha só como é que uma criança aprende a falar. A criança aprende a falar ouvindo. De repente, às vezes, tem certos pais que ficam admirados. Um menino soltou um palavrão na frente de... esse menino não ouve essas coisas aqui em casa. Se ele não ouve em casa, ele ouve em algum lugar. Porque a criança não adivinha, não é? E uma criança, veja só, uma criança, se ela está lá brincando, de repente ela soltou uma palavra que era inadequada, ela não aprende somente soltar aquela palavra, ela aprende inclusive a situação na qual aquela palavra é dita. Isso não vem assim do vento, não. O menino tem que ter visto aquilo em alguém.
e às vezes não vê uma vez só não. Então as crianças denunciam, não é, o modo de ser de alguém. Pode ser que não seja diretamente dos pais, mas pode ser de algum outro tipo de ambiente que a criança também frequenta, que ela vê. A linguagem é formada assim. A gente vai transmitindo e a gente vai vendo, e na medida que vamos vendo, aquilo vai aprendendo, entra por osmose até, entra por osmose. Jesus então pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. E ele diz: é semelhante a um homem que construiu a casa. Se a primeira imagem era aquela da árvore, nos faz pensar no campo, no paraíso, em um jardim. Agora volta um tema que, digamos assim, que é urbano, não é, da construção da casa, da construção civil, não é, do ambiente da cidade, não mais do ambiente do campo, né? Aí ele diz aqui: esse que constrói uma casa sobre a rocha. É preciso então que a casa seja construída sobre fundamentos. A gente costuma dizer, né, Deus acima de tudo. Então a gente poderia, ouve muito isso por aí afora, que Deus agora não é pensar só o Deus como acima de tudo, mas Deus como abaixo de todas as coisas, para dar sustentação a essas coisas. Como essa árvore está aqui, eu estou vendo a árvore, estou vendo o tronco, mas não estou vendo as raízes dessa árvore. As raízes vão lá bem profunda. Você não está vendo, mas eu estou apoiando o meu pedestal aqui, desse microfone, na base de uma árvore. Vou mostrar aqui para você, tá vendo aqui? Esse aqui é o tronco de uma árvore. Tá vendo como esse tronco era grande? O que foi que aconteceu? Essa árvore apodreceu. E ela apodreceu a partir das suas raízes. Alguma coisa não ficou boa nas raízes, depois ela começou a morrer. E a copa, não é? Depois chegou a sua morte total. Se as raízes não estão boas, ora, a árvore também vai experimentar a morte. Assim como se a casa não estiver fundamentada, construída sobre bons fundamentos, a construção vai ruir. A construção vai ruir. Assim como uma árvore boa não dá fruto ruim, uma casa de fundamentos bons não vai ruir, não vai cair, não vai experimentar o seu fracasso, a sua falência. Portanto, a nossa vida deve estar assim, solidificada sobre esses fundamentos, sobre esses alicerces, sobre essa rocha que é Jesus mesmo, que é a sua palavra. Então Jesus continua: é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e a casa imediatamente desabou. Então, nesse mês da Bíblia, neste sábado no qual concluímos essa 23ª semana do tempo comum e pensamos em Nossa Senhora como aquela que disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós queremos pedir a Deus essa graça de construir a nossa casa sobre o alicerce da palavra de Deus. Mas olha só, Jesus disse que quem põe em prática essa palavra é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Agora, essa casa não pode ser uma casa sem moradores. A casa é o próprio coração humano. E Jesus diz no Evangelho segundo João: se alguém me ama, observará os meus mandamentos. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Hoje, Jesus quer justamente isso, que a gente, praticando a sua palavra, observando a sua palavra, nós nos transformemos nessa sua morada, nesta sua casa. O salmista nos diz que em vão trabalham aqueles que edificam a cidade se Deus não construir estes seus alicerces. No fundo, é Deus mesmo que quer fazer a boa construção. Como Jesus vai dizer a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra é o que? Esta escuta que a gente faz da palavra de Deus. E será Jesus a edificar a sua casa
dentro de nós, dentro dos nossos corações. Peçamos essa graça a Jesus de construir a nossa vida sobre o alicerce da sua palavra. Peçamos a Maria que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Hoje, de novo, nesse nosso vídeo, num horário um pouco inusitado, não no horário de todos os dias que nós estamos fazendo, talvez nesse mês de setembro, sábado e a quinta a gente vai fazer desse horário, dessa forma, né, porque me dá mais mobilidade para as minhas outras atividades. E no mês de outubro a gente regula tudo nesse horário contínuo que a gente vem fazendo sempre das 7h30 da manhã. Talvez aos sábados precisa ser estudada ali a forma. E amanhã também o vídeo vai ser feito bem cedo assim também, talvez mais ou menos neste horário ou um pouquinho mais cedo, de forma que para preparar o domingo de amanhã o vídeo vai ser colocado assim bem cedo, então não esperem uma transmissão como é o costume de domingo às 6 horas da manhã. Será uma transmissão assim ao vivo na madrugada brasileira, mas que vocês vão poder encontrar logo bem cedo quando acordarem, já podem ir lá. E eu peço a vocês que estão assistindo esse vídeo que curtam, e quem não curtiu o vídeo de ontem, vá lá na página, curta o vídeo de ontem e todos os outros que você ainda não curtiu. Meu abraço para aqueles que estão aqui na madrugada brasileira acompanhando a nossa transmissão. Um abraço para você, Will de Souza, Deus abençoe. Um abraço para Lilia Davi, também acompanhando essa nossa transmissão, e a Lelian Cerqueira, um abraço para ti, bom dia, bom sábado, bom início de fim de semana, e amanhã uma feliz Páscoa semanal, mas a gente se encontra amanhã na madrugada ou depois quando você assistir mais tarde o vídeo. Então você vai lá agora, curte esse vídeo e curta outros que você já assistiu. Fiquem com Deus.